E agora eu passo para a Tabata, que vai falar todo o processo aí da carga Snap. E aí, falando um pouquinho mais sobre a cadeia de frio, né, é um processo que tem muitas etapas e muitos problemas podem acontecer ao longo dessas etapas. Então, desde a produção lá na planta, os produtos passam por refrigeração, são levados até centros de distribuição lá nos armazéns, até chegar ao cliente final, seja por exportação ou seja pela distribuição no Brasil mesmo. E o retorno do produto quando acontece algum tipo de problema. Então, toda essa cadeia ela é muito sensível, principalmente quando a gente fala de produtos perecíveis, quando a gente fala de carne bovina. Então, qualquer falha que acontece aqui, ela pode gerar muitas perdas, seja a perda de qualidade de um produto, seja a perda do produto de fato. Então, é uma perda de custo muito, muito alta. E aí, antes da gente ter essa parceria com a Carga Snap, a gente tinha todas essas evidências acontecendo de formas manuais, sem nenhum tipo de padronização. Então, cada colaborador em cada unidade executava de uma forma, da forma como ele se recordava ali ao longo do processo que ele ia executando, e as evidências elas não tinham os registros confiáveis. Então, a gente não sabia exatamente quando ele foi executado, em que local ele aconteceu, se ele se referia exatamente à carga que a gente estava comentando ali com um fornecedor ou com algum cliente em algum momento do processo. E aí depois, com a parceria com a Carga Snap, a gente conseguiu ter informações mais confiáveis. Então, todos os nossos fluxos de trabalho hoje, em grande parte dos nossos processos em diferentes áreas, eu vou mostrar para vocês um pouco depois, são padronizados. Então, hoje o colaborador ele não precisa se recordar de qual etapa ele tem que tirar foto em determinados momentos. Isso já vai estar escrito para ele ali no aplicativo. Isso deixa tudo muito mais palpável e mensurável, né? E as evidências se tornam digitais, em nuvem, então qualquer pessoa consegue ter acesso em momento real para que a gente consiga ter uma tomada de decisão muito mais rápida e ter os relatórios também disso. Então, o nosso processo de integração com a Carga Snap começou com a digitalização completa de todas as nossas evidências. Então, tudo começou ali desenhando todos os nossos fluxos e qual foto seria tirada em qual momento, para garantir que a gente tivesse essas padronizações. Ao final de todo o fluxo é gerado relatórios, que são 2 ou 3 botões que a gente precisa apertar ali para conseguir já disparar para todos os nossos fornecedores em caso de alguma reclamação ou de algum apontamento de melhoria, de algum reporte que precisa ser feito. E já ao mesmo tempo é integrado em nossas plataformas. Hoje a gente utiliza muito BIs para já ter todos esses dados em tempo real para a nossa diretoria também. Então aqui a gente trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês o quanto a ferramenta é versátil e o quanto a gente consegue flexibilizar a utilização dela. Então aqui a gente tem um exemplo da validação de frio em veículos. Então, como é um produto perecível e é muito sensível à temperatura, a gente precisa garantir que toda a nossa frota de veículos esteja dentro dos padrões da companhia. E isso é feito através de alguns testes de temperatura periódicos. Então, lá para o colaborador vai aparecer um momento para tirar foto da placa do veículo, do fundo do baú do veículo, do início do teste e do lacre que foi feito com o aparelho de frio dentro do veículo. Ao final, ele preenche todo um formulário dizendo qual foi a temperatura atingida que ele registrou foto aqui. Ele mostra, como o Daniel comentou, qual foi o fluxo que ele utilizou, quando utilizou. Abaixo também ele mostra quem foi o colaborador que utilizou. E aqui vocês podem reparar a localização. Então aqui foi uma execução realizada em Vitória. E é interessante que você faz isso padronizado em todas as unidades. Então imagina que cada unidade fazia do seu jeito. Hoje todas as unidades fazem do mesmo jeito, garantindo dados padronizados que você consegue depois comparar quem cumpre e quem não cumpre com o procedimento.
Sim, a gente também faz auditoria, a gente vai mostrar aí também, né? Que é um ponto desse. A gente avalia, a gente pega, né? Alguns cargos snaps e a gente faz a avaliação para ver se está certo, uma foto certa, se posicionou certo. Então, quando não tem, a gente já sabe o nome do colaborador, a gente traz ele junto com a gente e a gente explica onde foi o erro para ele não repetir. Então, a gente seguiu um padrão e isso é feito para Paraguai, Brasil, todo mundo com o mesmo padrão, o mesmo formulário. Exato, e falando em auditoria, é utilizado em momentos de auditorias e treinamentos na companhia também, então a gente consegue registrar ali a data que um treinamento foi realizado, algum apontamento de não conformidade ou de elogios que a gente recebe em momentos de auditoria e todos os registros que a gente tem ali. Isso tudo com referências fáceis que a gente consegue gerar relatórios posteriores para melhores análises, até comparativos anuais. E aí um outro exemplo de embarque ali no setor de qualidade, então a gente consegue verificar que aqui foi um tempo de processamento de 17 horas de início ao fim do processo. A gente diminuiu um pouco porque por exemplo, esse embarque deve ter umas 140 evidências, não caberia aqui, então a gente reduziu isso e é um processo longuíssimo que chega desde na entrada do caminhão, onde ele passa por aprovação, depois ele faz a aprovação da carga, depois a aprovação do carregamento até o seu desfecho. Então, 17 horas é o tempo de processamento de toda a cadeia desse caminhão dentro da fábrica da Minerva. Sim, aí é bom que a gente vê, né, o tempo que está. Então, se demorar muito tempo para carregar, já é um ponto de crítico. Então, a gente começa a cobrar até a operação. Por que vocês estão demorando? Olha quanto tempo, vai perder frio o produto. Então, isso controla também a gente com o pessoal da operação. Então, é muito importante isso. E aí vem toda essa parte, desde o caminhão, e aí a gente faz um duplo check, né, com a portaria também. A portaria usa esse sistema porque nós utilizamos um veículo, a gente tira a temperatura, a foto do Thermo King para ver a temperatura que está, do lacre e da placa, fora as outras. Quando chega na portaria, ele pega a nota fiscal e aí ele vai ver que é um produto resfriado. Ele vai checar o Thermo King. Se não tiver temperatura 0 graus, que é para o resfriado, ele volta para a gente reclamando, e tudo com fotos. Então a gente tem todo esse registro, até a gente acertar a temperatura, tá tudo ok, aí a portaria libera o veículo com todos esses registros. Então, caso tenha alguma reclamação no cliente, chegou no cliente com uma temperatura ou algum produto que está fora, a gente, só com o número da nota fiscal, a gente digita no sistema e ele já me traz todo o histórico, todo o relatório e aonde foi feito, tá? Então, quem é do corporativo tem esse acesso de todas as plantas, de todos os CDs, né, da parte do Brasil. Quem é do Paraguai tem as pessoas responsáveis. Então, a gente consegue acessar só com o número da nota todo o relatório do embarque ou de um recebimento, enfim, de qualquer produto. E eu acho interessante também o que a Cláudia comentou, que isso eram dores recorrentes. Então, o que a equipe da Cláudia faz? Quando ela identifica um problema que é recorrente, ela implementa um workflow do Cargo Snap. E aí ela passa a medir. E ali, daquele momento em diante, você passa a não ter mais, porque você começa a ter controle. E é com isso que a gente consegue entregar muita redução de problemas, né? Tem um ponto que é bem chave para nós que trabalhamos com exportação também, com relação a lacre de veículos. Então aqui a gente tem evidências de lacres com a numeração. Então, para a emissão de certificados, por exemplo, é muito mais fácil a gente ver uma foto e ver qual é o número daquele lacre do que tentar entender a letra de um outro colaborador para conseguir fazer esse certificado. E o certificado não estando correto, a gente não consegue entregar esse produto para o cliente final e tem toda uma perda ali com relação a isso. Então, são coisas que às vezes parecem detalhes, mas são detalhes muito importantes na operação. Nós fazemos também inspeção de recebimentos de mercadorias, seja em unidades produtoras, seja em
centros de distribuição. Então, tudo que vai ali junto com o produto, que pode gerar algum ponto crítico em alguma etapa do processo, a gente avalia como que é feito o recebimento. Então, se alguma mercadoria que estamos recebendo ali em uma unidade tem algum tipo de problema, é através desses formulários que a gente já vai conseguir evidenciar esses pontos, mostrar qual é essa nota que está dando entrada e já enviar para o fornecedor todas as evidências de problemas. E aí, recebimentos de carga em CDs também, transferências entre as nossas unidades e os centros de distribuição. A gente também avalia tudo que veio das unidades, seja com a nota fiscal, que já vai estar ali em foto. Então, o colaborador aqui, ele sabe que a primeira coisa que ele tem que tirar foto é da nota fiscal. Se tiver outras notas, ele vai evidenciar aqui. Ele tira a foto da temperatura que o veículo chegou no CD, tira a foto de placa. Aqui ele tira a temperatura também no momento da abertura do baú e com o baú aberto para mostrar como que é a condição da carga que chegou no CD. E o equipamento de registro de temperatura analógico que a gente tem dentro dos veículos para mostrar se teve algum desvio de temperatura logo ali na viagem. Então, esse tempo de evidência, aqui a gente tinha muitas falhas antes de padronizar, porque é comum a gente estar ali na correria da operação, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo de tirar alguma foto, alguma etapa. E aí quando dá algum tipo de problema, a gente sente falta daquela etapa. Aqui não tem como a gente esquecer, porque está tudo ali e ele é obrigado a tirar aquele registro para seguir para a próxima etapa. E aí a gente consegue ver que são poucos segundos que são utilizados para fazer uma abertura de veículo. Então ali a gente já consegue mensurar ali quantos veículos um colaborador consegue abrir, quantos veículos ele consegue inspecionar de fato, quantos colaboradores eu preciso para atender uma determinada demanda operacional. Com isso ele consegue ver até mais avaliações, né? Que antes era muito na mão, então você ficava lá meia hora, 1 hora num recebimento. Hoje ele consegue fazer vários, porque no nosso jeito tem 15 docas, a gente encosta às vezes 10 veículos, então ele consegue ir em todas fazendo as suas etapas, voltando, e a gente não mistura, porque como é a nota fiscal, então cada recebimento, mesmo que ele estiver fazendo ao mesmo tempo, ele vai saber qual é qual, pelo número da nota fiscal. Então fica muito mais fácil para ele e muito mais rápido, né? Então ele perde menos tempo, como ele tinha antes de tirar numa máquina fotográfica ou no celular e ir para um computador e descarregar e colocar em pasta. Então essa demora a gente agilizou muito tempo com esse sistema. E aqui temos uma inspeção de carregamento, então o outro lado ali do envio de produtos. Então a gente consegue registrar ali quais são as condições das mercadorias que a gente está enviando para clientes, qual a temperatura que esses produtos estão saindo das nossas bases, a forma como as cargas estão sendo montadas, então se ela está dentro de todas as exigências de clientes, se tem algum tipo de não conformidade já apontada ali. Então aqui a gente já consegue vincular tudo desde a saída de uma unidade até a passagem pelo centro de distribuição até a chegada no cliente de fato. Então todo esse processo hoje ele é muito bem amarrado. E aí com isso a gente consegue metrificar algumas etapas que antes a gente não conseguia medir. Então hoje com a integração com o Power BI, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito internamente, a gente consegue ver se todos os recebimentos nas unidades são inspecionados ou não, se algo aconteceu com eles, se tem algum tipo de apontamento de anomalia em alguma etapa do processo, se algum caso despontou a nível de tempo de processamento, para exatamente tratar esses problemas mais a fundo. E aí, a nível de resultados, a gente teve uma redução muito grande no tempo de conferência do que era executado e o retrabalho. Então, imaginem que toda vez que eu precisasse saber como um produto estava, eu precisava buscar esse produto e registrar evidências dele. Hoje eu não preciso mais, eu sei onde tem a foto.
Isso traz agilidade também na produção e envios de relatórios, então hoje a gente já tem pronto na plataforma, a gente não precisa ficar montando isso manualmente. A gente tem uma padronização de processos, então independente se um colaborador está em treinamento ou não, a gente tem um processo acontecendo de forma igual. E uma melhora no fluxo de comunicação interna, então a gente tem a comunicação ali com o comercial, por exemplo, ou com setores industriais, para conseguir agilizar todos esses ganhos. Isso garante que a gente trate melhor os problemas internos e diminua reclamações de cliente, que ofende muito o TIF, por exemplo. E perdas por consequência. Então a gente consegue garantir um produto melhor na ponta para melhorar a companhia. É interessante esse ganho de OTIF, né? Porque quando você eleva o nível de qualidade da inspeção da sua expedição, você garante que todos os passos que você desenhou no processo, que deveriam ser cumpridos, sejam. Porque se não for, você sabe quem não fez. Então, com isso, você melhora muito a qualidade da sua entrega, melhora o nível do seu serviço, aliado a uma melhora também de redução drástica de perdas. A gente pode conversar depois, a gente tem outros use cases que são ganhos assim exponenciais. Mas queria falar também das padronizações de processos em diversas áreas. O Cargo Snap foi adotado pelo Minerva Foods, porque assim hoje todos os funcionários do Minerva conhecem o Cargo Snap, isso eu não tenho dúvida disso, porque o que aconteceu? A logística e a qualidade implementaram, e com isso é que nem rastro de pólvora. As outras unidades falaram, o que é isso? Que legal! Eu queria falar com eles, e a gente começou na compra de gado, por exemplo, onde a gente faz essas inspeções dos bois vivos, a gente faz em negócios relacionados que são outras atividades, indústria, auditoria. Bem-estar animal, né, que a gente olha as fazendas, então os boizinhos, quando vem, a gente já tira foto para ver se o caminhão está certo, não tem nada de espinho ou algum prego que vai machucar o animal. Então a gente consegue fazer tudo isso, o BEA faz todo esse processo também, tanto os caminhões que trazem os animais para ver as não conformidades, que aí a gente já aponta a fazenda ou o transporte de alguma não conformidade, tanto nesse relatório também. Então é um setor novo que pegou essa parte também. E agora a gente mostra aqui Latam, a gente está em outras unidades do Minerva Foods no Paraguai, na Argentina, no Colômbia, a gente está expandindo, a Minerva cresce, o Cargo Snap cresce junto com eles, o que é muito legal. E aqui eu queria que vocês fizessem, porque eu achei que foi muito legal, assim, essa ideia da Tabata que trouxe, que era invisível, custava caro. Hoje é visível, controlável e mensurável. Eu achei, sim, muito legal. A gente vai usar no marketing também, que ficou muito bom. E é uma verdade, né? Tudo que a gente não vê é uma coisa que custa muito, porque a gente não está olhando para aquilo. Como o Minerva tem essa cultura de melhoria contínua, o Cargo Snap é como uma ferramenta. Por isso que a gente acabou sendo adotado, porque é a cultura de resultado, cultura pela melhoria e excelência operacional que faz com que a gente tenha resultados expressivos lá, porque é como se casasse a vontade com a ferramenta, né? E eu queria comentar também que a gente está falando de cadeia do frio, mas a gente não necessariamente trabalha só para a cadeia do frio. A gente trabalha hoje em mais de 400 clientes. Copercaga está aqui, Rocha. Tudo. E a gente tem mais 400 clientes. Nós somos muito ativos em todas as frentes da logística, tanto na parte internacional quanto no do mercado doméstico. A gente atende outras empresas da cadeia do frio, Copavel, Copacol, Superfrio. A gente está em conversas com a Emergent Code para a gente poder expandir o uso dessa aplicação na cadeia do frio. Mas a gente também tem use cases muito interessantes com a ArcelorMittal, na indústria pesada, inspeções de bobinas em vários pontos da cadeia, transbordos, inspeções de navio, inspeções de porão de navio para garantir que não há contaminação. No mercado de químicos, a gente faz inspeções dos tankers para garantir que não houve contaminação.
quando você carrega um produto químico, o tanker tem 14 lacres de válvulas e eles precisam anotar esses 14 lacres. Então aquela função de fazer a leitura de barcode facilita muito essa conferência. A Suzano é também um grande use case, a gente hoje também está em todas as plantas da Suzano no Brasil e fora do mundo, realizando essas vistorias, essas inspeções. Nós entregamos 82% de redução de avarias da Suzano Papel e Celulose. É um ganho assim extraordinário, porque hoje todas as cargas passam a ser muito parecidos no jeito de inspecionar, com um rigor muito alto, e com isso trouxe muitos ganhos. Eu queria agradecer de novo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente está ali fora. Se vocês quiserem também entrar em contato com a CargoSnap, basta entrar no site cargosnap.com. A gente tem uma possibilidade também de vocês testarem de forma gratuita. Não precisa nenhum compromisso. A gente, durante 14 dias, a ajuda do nosso time de CS, a gente consegue implementar o CargoSnap nas operações de vocês e garantir o sucesso operacional. Eu queria abrir para perguntas também, chamar de novo a nossa colega para intermediar. E muito obrigado. Hoje está mais em cada etapa da cadeia. Então, como a gente trabalha em setores muito diferentes e com fluxos muito diferentes dentro dos setores, é um pouco difícil ter uma mensurável mais genérica. Mas, por exemplo, a nível de gerar relatórios, a gente reduziu em 90% o tempo de emissão. Então, é bastante coisa. Hoje o relatório ele sai pronto, a gente tira a foto, ele já está ali pronto. A gente não tem mais o trabalho de descarregar uma câmera digital em um computador, por exemplo, anexar aquelas fotos em uma apresentação e conseguir ir descrevendo etapa a etapa dessas fotos. Legal. Excelente pergunta. Sim, a resposta é sim. A gente está trabalhando na questão de uso de IA. É um universo a ser explorado, porque você tem que pensar o seguinte: cada carga é um algoritmo diferente. Então a gente tem que começar por algumas. Então a gente escolheu hoje, o nosso primeira commodity vai ser frutas, estou falando de primeira mão, onde a gente vai fazer as inspeções em frutas e usar inteligência artificial para a gente poder, com imagens, verificar o padrão dessa fruta. Tá? E o segundo, e é muito bem-vindo, é a inspeção do container em si, usando o recurso de inteligência artificial. Hoje a gente faz o OCR da numeração, passaremos a fazer da porta inteira, para que a gente possa fazer tara, gross weight e outras informações, e também do intercâmbio do container, quando a gente vai retirar esse container, fazer o registro desse intercâmbio e fazer a captura dessas informações. E agora, cada vez mais, fica mais fácil. Então, se vocês tiverem desafios para trazer para a gente pode avaliar. Obviamente, cada desafio é um desafio, então é muito importante que a gente tenha essa expectativa, porque cada commodity é um algoritmo diferente. E aí, acho que é um pouquinho mais virado para vocês que também, uma das coisas de tecnologia, os processos, como é que foi essa passagem para o time, né? Que vocês falaram que cada um fazia de um jeito e agora foi o processo, como é que foi essa passagem para o time? E também se vocês sentiram muita diferença cultural, por exemplo, do Brasil para os outros países no uso da ferramenta, tudo que é novo, né, eles ficam meio assim assustados. Mas depois que a gente apresentou, nossa, eles amaram. Eles falaram, gente, como a gente perdia tempo. Então isso foi muito mais fácil depois ensinar eles, né? Porque já tem um processo. Antes não. Então foi o que a Tabata passou. A gente tem etapas. Tem que tirar foto da abertura, foto do Thermo-King. E antes não tinha. Então tinha esse esquecimento, a gente dava aquela bronca, né? Olha, faltou isso. Porque às vezes depende da reclamação. Se for de temperatura de um veículo, a primeira coisa que eu preciso é do Thermo-King, da foto. Né? E aí se não tiver, já perco ali para falar para o cliente que a gente
registrou, marcou a temperatura correta. Então foi no início um pouco assustador, mas depois que aprenderam, que a gente treinou, foi super tranquilo com eles, eles gostam disso porque é muito mais rápido, né? E fica muito mais padronizado, então ele já fica prontinho e a gente já manda para o cliente se sente mais, fica mais confiável com o nosso material, né? Não é mais aquele PowerPoint que você pode pôr qualquer foto, de repente não era aquele produto não era, né? Então não fica tão confiável como é dessa forma que a gente tem hoje. E é bem fácil treinar também, então é um aplicativo muito intuitivo. Então, às vezes você não faz todos os dias e aí você esquece alguma etapa, é fácil de você retornar ali e relembrar. Então, é bem tranquilo para fazer o treinamento e a aderência de novos colaboradores. Com o Paraguai também, a gente ensinou também, como a gente foi os primeiros, né? E aí cada um tem a sua particularidade. Então, às vezes, pode ser que lá vai ter alguma coisa a mais de informação, de alguma foto que eles precisam. Mas quando a gente passou também, tudo ao início mas depois eles gostaram bastante, aí cada um tem a sua particularidade. A gente também dá suporte também em português, inglês, espanhol, em alemão, em holandês. Então, é com vocês preferem, a gente atende, mas toda a nossa equipe ela é English first, então todo mundo fala inglês, e aqui no Brasil todo mundo fala inglês, português e espanhol. Infelizmente a gente está estourando o tempo, eu queria agradecer demais, meninas, obrigada aí pelo carro da neve. A gente está aqui com o stand, quem quiser pode conversar, também convido a conhecer o resto da nossa palestra. E obrigada mais uma vez, eu gostaria de, por favor, ajuda para agradecer os participantes. Obrigado. Obrigada.